Um outro exemplo é a confusão entre causa e consequência. Lê pra gente aí. Há quem alegue que a depressão e a raiva causam doença. Afinal de contas, pessoas que estão severamente doentes estão frequentemente deprimidas e com raiva. Segue-se que a causa da doença é, de fato, a depressão e a raiva, e que uma atitude otimista é um fator crucial para que o indivíduo exiba boas condições de saúde. E o que você acha disso, desse raciocínio? Supõe que é comum porque as pessoas veem duas coisas que andam juntas e acham que é causal. Isso. Aqui está dizendo mais do que isso, não apenas que existe uma associação, mas que há uma inversão de causalidade. O que, do ponto de vista médico, eu não sei se está correto esse raciocínio, né? Está dizendo assim que a depressão e a raiva causam a doença. Não sei, a pesquisa médica tem um pouco de... tem alguma evidência em relação a essa direção de causalidade, mas quem está propondo isso como uma falácia está dizendo que é o inverso disso. Tá? Eu acho que no máximo que se pode concluir é que existe quer dizer, no máximo não. Se eu dissesse existe uma associação, tudo bem. Na hora que eu concluo que existe uma causalidade, eu posso estar invertendo causa e consequência. Quem propôs esse exemplo está dizendo é que não existe uma relação de causalidade definida desse jeito que está sendo dito, ou pelo menos ela é discutível. O outro exemplo é da Idade Média, não é uma frase propriamente. Na Idade Média, piolhos eram considerados benéficos à saúde, pois nunca se via piolhos em um corpo febril. Esse é um bom exemplo, tá? Um exemplo acima de qualquer suspeita, né? O primeiro é meio complicado, eu acho, mas por causa disso mesmo eu pus para a gente discutir um pouco. Mas o segundo bom, nunca você tinha as pessoas doentes com febre, nunca tinham piolho, portanto, piolho fazia bem para a saúde. Tá? Lê aí para a gente essa frase. Se você é atropelado por um automóvel aos 6 anos de idade, você morre jovem. Mas isso não aconteceu com você. Logo, você ainda viverá muito tempo. Qual que falácia é aqui? Você consegue? Pensa. Se você é atropelado por um carro aos 6 anos de idade, é P. Então, você morre jovem é Q. Se você não morreu jovem, é não Q. Então, você não foi atropelado. Não pode falar que vai ter um tempo. Tá, então você está negando o antecedente, certo? Então, silogismo hipotético, a negação do antecedente, a conclusão é um ponto de interrogação. Tá? Portanto, essa é uma falácia típica de um argumento do tipo do silogismo hipotético em que se nega o antecedente. Portanto, é uma falácia. Da negação do antecedente ou da afirmação do consequente, nada pode ser concluído. Isso tem que ficar na cabeça. Lê para a gente esse outro exemplo. Todos os russos foram revolucionários. E todos os anarquistas foram revolucionários. Portanto, todos os anarquistas eram russos. Então, como que chamava? Meio não distribuído. Meio não distribuído. Tem que deixar a pessoa chegar à conclusão, nunca vai esquecer isso daí. Meio não distribuído, né? Então, e como vocês veem, esse tipo de raciocínio é muito frequente, que a gente faz no dia a dia, né? Ouve no dia a dia, né? Tudo isso, todos os anarquistas, todos os russos foram revolucionários, vocês podiam dizer, mas aqui está um erro. Nem todos os russos foram revolucionários. Não importa isso do ponto de vista lógico, mas importa que está se distribuindo mal o meio. Quando a gente vai olhar para os livros de lógica, as classificações de silogismo, de falácias, não há necessariamente uma convergência, uma concordância, né? Tem vários nomes, né, nomenclaturas. Aqui eu também não estou com pretensão de esgotar a possibilidade de falar, tem muito mais do que isso que eu estou trazendo aqui. Portanto, é uma terminologia. Lê esse primeiro exemplo. Joseph, o escocês, roubou minha carteira. Portanto, todos os escoceses são ladrões. Isso. Que tipo de falácia é isso? É a tal da generalização apressada? Da generalização apressada, tá? É meio parecido com a falácia da composição, mas não é isso. No caso da falácia da composição, você está dizendo, você pode dizer assim, todos os indivíduos, todos os agentes são racionais. Isso não significa que um coletivo de agentes seja racional.
certo? Então, todos os indivíduos que compõem aquela multidão são racionais, no entanto, a multidão é irracional. Tá? Você não está falando de singular para plural, você está falando... Todo carro polui menos do que um ônibus. O segundo exemplo é mais ou menos parecido com isso. Bombas. Bombas convencionais fizeram mais estragos na Segunda Guerra do que bombas nucleares. Portanto, a bomba convencional é mais perigosa do que a bomba nuclear. Exatamente, é o da composição. Tá? Agora vamos ver esse exemplo aí que saltita na tela. Se você não pode dizer uma coisa boa, então diga uma coisa surrealista. E agora? O que é isso? É um silogismo hipotético? É uma falácia? De que tipo? Se vocês tentarem usar todas as outras categorias que a gente deu aqui em aula e tentarem classificar, não conseguiriam. Então, então não. Portanto, não. Sugere-se que seja um non sequitur. Exatamente. E o surrealismo, ele explora muito esse non sequitur, o surrealismo como movimento mesmo na arte. Bom, então vamos voltar para o silogismo hipotético, só que a gente vai usar um outro tipo de silogismo hipotético, não aquele facinho que a gente vinha vindo até agora. Que é analisando o seguinte, é argumento condicional do tipo somente se. Bom, então tem aí. A pergunta é o seguinte, que proposição é logicamente equivalente a Mariana escreve apenas se ela tem tempo? Né? Mariana escreve apenas se ela tem tempo? Né? Então, que proposição é logicamente equivalente? Com que proposição eu estou dizendo a mesma coisa que eu estou dizendo na proposição de cima? Assinale a resposta correta. Tem 3 possibilidades aí. A, se Mariana escreve, então ela tem tempo. B, se Mariana tem tempo, então ela escreve. C, Mariana apenas escreve se ela tem tempo. Tá? Isso aí já é mais complicadinho. Se vocês repararem, a terceira, vamos eliminar a terceira, porque a terceira está dizendo a mesma coisa, ela não é logicamente equivalente, ela é sinônima praticamente, só uma inversão do apenas com escreve. E também tem o seguinte, ela sugere que a Mariana só faz, se ela tem tempo, a única coisa que ela faz é escrever, ela apenas escreve. Né? Ela não faz outra coisa, ela não dorme, não faz nada. Tá? Então vamos ver aí a solução. Lê para a gente você. Nos argumentos condicionais do tipo somente se, P apenas se que é logicamente equivalente a se P, então que. João come bolo, somente se é de chocolate. João está comendo bolo, logo é de chocolate. Então, esse raciocínio está correto, né? E, portanto, qual a resposta correta em cima? A. A. Qual o problema com a B? Se ela tem tempo, ela pode fazer outras coisas, não necessariamente escrever. Isso. Você está falando em somente se, é uma condição necessária. Para ela escrever, ela tem que ter tempo. Tá? Então, essa é uma condição necessária, mas não é suficiente. Necessária e suficiente. E aí a gente tem outros casos em que a condição vai ser necessária e suficiente. Bom, vamos ver aí as falácias materiais. A gente já teria visto na última aula, mas, na verdade, eu não cheguei a isso, mas eu dei alguns exemplos delas. As falácias formais se preocupam realmente apenas com a forma. As falácias materiais já entram um pouco no mérito do que está sendo dito. Né? E as falácias materiais, que, portanto, dizem respeito à matéria do argumento, à sua substância, elas foram muito desenvolvidas, essa classificação foi muito desenvolvida nos tribunais, pelos juristas para melhorar sua capacidade argumentativa. Então, aqui algumas falácias materiais. Uma falácia material que, apesar do que os juristas dizem, às vezes eu vejo ser usada nos tribunais e até dá certo do ponto de vista do réu, pelo menos da atenuação da sua pena, é essa falácia chamada ad misericordia. Puxa, pai,
eu me esforcei tanto. Então o resultado é péssimo, mas o esforço, então tá bom, vai, fica por isso mesmo. Né? Então, você não está dizendo que você fez a coisa certa, ou que você está dizendo que está certo, você está pedindo perdão, pedindo clemência, pedindo misericórdia. Tá? Vocês conhecem essa falácia que os professores no fim do semestre frequentemente são obrigados a ouvir. Já sei, vem chorar aqui nas pitangas. A outra falácia bastante comum é a chamada falácia ad hominem, que está dizendo o seguinte: em vez de criticar o que está sendo dito, critica quem está dizendo. Então diz, por exemplo, poxa, você não tem autoridade moral para dizer isso de mim. Tá? Então, tá falando que a pessoa que está dizendo tem problemas, independentemente do que é dito. Então, em princípio, a gente deveria prestar atenção no que é dito, independentemente de quem está dizendo. É isso que a classificação diz como falácia está dizendo. A outra falácia é chamada falácia ad baculum, ou que tem a ver com força. Baculum, essa palavra quer dizer força. Lê para a gente esse... Há ampla evidência da verdade na Bíblia, e aqueles que duvidam disso arderão no fogo do inferno. Tá? Então, às vezes a gente vê pastores religiosos enfurecidos na televisão, por exemplo, dizendo, olha, isso é assim porque se você duvidar disso, você vai para o inferno. Então, é um argumento de força, tá? É um argumento ad baculum, como está dizendo. É um argumento que não está dizendo, não está raciocinando com a razão, não está usando a razão para apoiar aquele argumento, mas está usando um argumento de que aquilo vai ser péssimo para ele. Então, nas brigas, né, nas disputas, nas brigas pessoais, o argumento mais usado é o argumento de força. Tá? Às vezes, quando se esgotam todos os argumentos, resta a força para convencer o cara de que você está certo. Então, é isso que é feito. Outro tipo chama ad ignorância. Tá? Como é que é esse argumento aí? Lê o exemplo para mim. É claro que o manual diz a verdade. Ninguém consegue provar o contrário. Isso é assim porque ninguém provou o contrário. Tá? Então, com isso é a gente ouve isso nos tribunais também. Tá? Aliás, é até um princípio no sentido, você não consegue provar o contrário, então isso é assim. Como é que... Lê esse exemplo aí. Todos sabemos que nosso adversário é ardoroso defensor dos interesses do neoliberalismo. Portanto, não podemos levar a sério as críticas que faz ao projeto de recuperação salarial do funcionalismo público. Que falácia é isso? Ad hominem. Ad hominem, exatamente. Quer dizer, ele é defensor ele é neoliberal, então tapa os ouvidos, daí só sai besteira. Mais ou menos é essa a crítica. E a segunda, continua com você. Por favor, não dê nota baixa para Jorge no relatório. Ele se esforçou tanto. Ad misericordiam. Ad misericordia, tá? Eu não devia ter comido manga com leite ontem. Com isso, fui reprovada na entrevista de emprego. Que falácia é essa? Post hoc. Isso. Quem falou isso? Post hoc. Depois disso, logo depois daquilo. Lê pra gente. Frederico, australiano, roubou minha carteira. Portanto, todos os australianos são ladrões. Generalização apressada. Isso, generalização apressada. Agora lê o segundo, então. O time X vai vencer este jogo porque venceu 9 dos 10 últimos. O que é isso? É uma generalização apressada. É uma generalização apressada também, tá? Bom, agora lê esse último aí. Para saber como os eleitores votarão na próxima eleição, extraímos uma amostra de 100 pessoas em São José do Rio Preto. Os resultados mostram conclusivamente que o PPM vai vencer nas urnas. Então, você tem um problema estatístico aí, porque
Rio Preto não é uma amostra, teria que ser uma amostra diferente. Quer dizer, esse exemplo eu escolhi intencionalmente porque a estatística evoluiu muito, né, em relação a isso. Então, os exemplos da lógica, eles resistem um pouco a ser aplicados à estatística, porque a estatística tem os seus métodos aí. Mas, de qualquer forma, tem um problema aqui, do ponto de vista estatístico, pelo menos seria que a amostra não pode se restringir, se é uma eleição estadual ou federal, a amostra não pode se restringir a São José do Rio Preto, né? E, portanto, mais uma vez, a gente está no caso, acredito eu, de uma generalização apressada. Bom, essa daqui é interessante. Falácia das múltiplas questões, essa não tinha dado ainda, ou falácia do falso dilema. Então, eu dei exemplos para vocês de dilemas, mas agora a gente vai ver exemplos de falsos dilemas. Que é o seguinte, você continua a bater em sua mulher? Se o cara responde não, o que ele está respondendo? Que ele não bate mais, que ele nunca bateu, que ele batia antes, não bate mais, enfim. Né? Se ele fala não, ele está respondendo que sim, ele batia antes. Então, a pergunta está colocada de uma maneira, vamos dizer, capciosa. Ela induz, ela é falaciosa nesse sentido. E é da mesma forma, você gosta dos gêmeos? Bom, adoro um, detesto o outro. Né? Se eu falar sim, o que eu estou dizendo? Tá? Então, esses são exemplos clássicos, vão encontrar em qualquer livro, em qualquer Google da vida, de falácia de múltiplas questões, mas tem outras aí. Vamos pegar só esse exemplo mais rapidamente. É um exemplo de administração, tá? Então, como é que resolver um problema na empresa? O projeto X foi inicialmente muito bem sucedido. 2 semanas após o primeiro encontro da equipe, as opções de empacotamento foram selecionadas e estabeleceu-se um orçamento e um cronograma para a concretização do projeto. Os problemas começaram quando o pessoal de marketing entrou no projeto, sempre o pessoal de marketing. Logo depois que eles se associaram ao esforço, as pessoas passaram a rever suas opções de empacotamento e também passaram a questionar se o orçamento originalmente acordado era ainda adequado. Talvez tenha sido um erro envolver o pessoal de marketing tão cedo no projeto. Tá, então esse é um exemplo já bem elaborado e que foi apresentado como um exemplo de um post-hoc. Tá? Não é porque o fato do pessoal de marketing ter entrado em si mesmo não é suficiente para estabelecer um vínculo de causalidade com o fracasso do projeto. Certo? Então, precisa ter mais do que isso, né? Talvez tenha sido uma mera coincidência. E é isso que, na hora que a gente analisa a estrutura desse argumento, esse tipo de coisa precisa ser esclarecida. Do jeito que está, não é convincente de que esse raciocínio esteja correto e que a culpa realmente resida no pessoal de marketing. Só para concluir essa parte de lógica, vamos falar de algumas tautologias. Tautologias não são falácias. Tautologia é um termo que é usado, vocês vão encontrar em alguns textos, para dizer um raciocínio que explica o mesmo pelo mesmo. Por exemplo, um livro é pornográfico se e somente se contiver pornografia. Um objeto é belo se e somente se for bem sucedido do ponto de vista estético. Uma maçã é algo que é vermelho e redondo. A tautologia ela não acrescenta nada. Ela simplesmente extrai, por exemplo, de um conceito qualquer, aquilo que ele contém. Um outro tipo de tautologia é o homem é um animal racional. O homem é um animal racional, é uma tautologia. Eu estou extraindo de dentro do conceito de homem o que ele contém. Mas, às vezes, as tautologias são úteis nos raciocínios teóricos. Por quê? Porque elas expõem à luz do dia coisas que estão embutidas naquilo que se está dizendo. Né? Então, nesse sentido, vocês vão encontrar o raciocínio dedutivo dentro de uma teoria científica é frequentemente tautológico. Ele simplesmente explora
aquilo que está embutido num determinado termo, num determinado conceito. Tanto do ponto de vista semântico, ele tem ele é importante. É difícil descontar o futuro quando não se sabe exatamente como a situação atual vai desenrolar. Isso poderia ser um argumento circular, dito, por exemplo, na televisão. Às vezes a gente vê o pessoal analisando a conjuntura e não tem muito o que falar, então eles dizem frases desse tipo. Dessa última, pode ser meio para cá, meio para lá, então não quer muito se comprometer, porque de fato não consegue, as suas antenas, a sua bola de cristal não funciona tão bem assim numa realidade complexa. Então, o que significa descontar o futuro? Na verdade, você está dizendo, olha, como é que os economistas descontam o futuro? E por que eles têm dificuldade de descontar o futuro? Então, por exemplo, do ponto de vista retórico, essa tautologia pode ser extremamente importante. O que eu estou dizendo é isso. Bom, e aí, finalmente, estamos partindo para a última parte dessa introdução aí à lógica. Vamos falar um pouquinho de paradoxos lógicos. Paradoxos não são falácias, tá? Isso é importante registrar inicialmente. Falácias são raciocínios equivocados do ponto de vista lógico. Paradoxos são enigmas, né? Perplexidades, coisas que aparentemente contraditórias. E é mais fácil mostrar o que são paradoxos dando exemplos. Então, o que é uma conclusão intrigante, um paradoxo? Aqui que chegamos pelo raciocínio, mas que contradiz a intuição. Ou então são antinomias, que são conflitos entre proposições, centradas na noção de autorreferência, self-reference. O que é autorreferência? Aí, basicamente, a ideia é analisar isso do ponto de vista semântico, o significado do que se diz. E, de repente, às vezes o significado do que se diz é difícil de concluir, vamos dizer, é difícil chegar a uma conclusão, porque esse significado está embolado na própria coisa que está sendo dita. É mais fácil, estou me enrolando aqui, é mais fácil eu dar exemplos. Então, o paradoxo é aparentemente contraditório, mas, apesar de tudo, faz sentido. O mais famoso aí, mas eu arrumei uma versão longa dele, é o paradoxo do mentiroso. Epimênides é cretense e afirma que todos os cretenses mentem. Continua. Se Epimênides for cretense e se todos os cretenses mentem, então, quando Epimênides afirma todos os cretenses mentem, afirma uma proposição verdadeira. Portanto, Epimênides não mente quando afirma que todos os cretenses, incluindo Epimênides, mentem. Em consequência, 1. Epimênides mente se e só se não mente, isto é, diz a verdade. 2. Epimênides não mente, isto é, diz a verdade se e só se mente. Então, como é que a gente sai desse paradoxo? A versão mais curta disso é assim, eu minto. E aí, quando você está dizendo que mente, você está mentindo? Né? Esse é o paradoxo do mentiroso. Mas mesmo que você disser assim, eu minto às vezes, e agora? E essa vez? Está mentindo ou não está mentindo? Né? Enfim, esse é o tipo do paradoxo. Veja, não é uma falácia, não tem um raciocínio errado aqui, só tem uma contradição, uma coisa que a gente não consegue resolver. Outros paradoxos importantes é o paradoxo do movimento. É extremamente importante. E esse paradoxo já veio lá da Grécia, quando um indivíduo chamado Zenão fez o paradoxo do Aquiles e a tartaruga. Esse paradoxo parece mostrar que mesmo o mais rápido dos corredores é incapaz de ultrapassar uma tartaruga se esta tiver uma cabeça de vantagem no ponto inicial. Então, esse é o paradoxo do movimento. Então, se Aquiles está no ponto A e a tartaruga no ponto B, não, claro que não sentado em cima dela, porque aí ia ser complicado. Então, quando Aquiles chegar a A, a tartaruga estará em C, quando Aquiles chegar a C, a tartaruga estará em D e assim sucessivamente. Essa foi também chamado paradoxo da flecha. Essa foi a forma como esse Zenão encontrou para retratar esse paradoxo do movimento. E a
lógica paraconsistente, a lógica dialética, como eu já mencionei para vocês, foi justamente pensada para resolver esse paradoxo, né? E para criar um instrumental de análise que permita ver o fato em movimento, a questão do movimento, deslocamento no tempo, introduzir a questão do tempo, e daí é que é bastante interessante. Com isso a gente acabou com as falácias, né? Acabou com essa introdução à lógica e vai entrar na discussão da metodologia científica, a começar pelo Popper.